A Venezuela, Vilela, acho que tem que ter muito na cabeça que a Venezuela é um país que, principalmente assim no século XX, quando o petróleo estava muito bem, a Venezuela crescia bastante economicamente. Quando o petróleo começa a ir mal, a Venezuela começa a decair também economicamente. Era muito dependente. Muito dependente de petróleo. Os dados mais atuais, se não me engano, indicam que de 90% a 95% das divisas da Venezuela, ou seja, o dinheiro que a Venezuela recebe com exportação, é só de petróleo, tá? E olha a importância, né? Quando, por exemplo, a gente teve a ascensão do regime Maduro, a Venezuela, ela tinha o dobro da produção de petróleo que tem hoje, por conta do sucateamento da PDVSA, que é a principal estatal de petróleo venezuelana. Então, olha o sucateamento, né, das empresas. Mas voltando aí, ó. Na década de 80, foi uma década que o petróleo ele teve uma queda muito grande do seu valor. Isso impactou muito a Venezuela. E essa queda foi por quê? O que estava acontecendo no mundo? Aí teria que voltar para a década de 70. A década de 70 foram anos que a gente teve duas crises do petróleo. A primeira crise do petróleo por conta da guerra do Yom Kippur, que é uma guerra Israel-Palestina. E em 79, uma guerra Irã-Iraque, que também causa o aumento do preço do petróleo. Por mais que tenha sido péssimo para o mundo isso causa o aumento do preço do petróleo e a Venezuela acaba se dando bem, porque acaba exportando mais e recebendo mais recursos. Na década de 80, a gente teve uma queda muito abrupta do preço do petróleo. E aí você começa a ter menos investimentos sociais, começa a ter um aumento da desigualdade, enfim, porque era um país que também tinha uma grande concentração de renda nas classes mais altas. No finalzinho da década de 80, vai assumir a presidência na Venezuela um governo mais liberal, que pretende fazer políticas de privatização, de abertura econômica, inclusive contrai uma dívida com o FMI na casa de aproximadamente 4 bilhões de dólares, e toda vez que o país pede dinheiro para o FMI ele exige algumas contrapartidas. Então, privatização de serviços públicos, corte de gastos públicos, aumento da taxa de juros e por aí vai. Para quem tem um viés um pouco mais liberal, fala que isso é um remédio amargo num curto prazo, mas que a longo prazo é a medida assim, necessária para você superar a crise econômica. É mais ou menos o que o Milei está fazendo na Argentina hoje. Tá. Se você pegar, por exemplo, dados de desigualdade, de acesso, por exemplo, a coisas básicas como carne bovina, isso caiu na Argentina. Mas a Argentina está com superávit econômico, então ele fala que é um remédio amargo agora, mas que no futuro vai apresentar um crescimento econômico. Com essas medidas um pouco impopulares a curto prazo, você vai ter uma grande revolta popular na Venezuela, que é o Caracaço, né? Que você vai ter grandes manifestações ali em Caracas, principalmente por conta do aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço do transporte público. E naquele contexto, você já começa a ter uma repressão bastante violenta daquelas manifestações. Vão começar a surgir vários grupos naquelas manifestações, né? Um dos grupos que começa a se destacar nesse Caracaço são os militares mais nacionalistas da Venezuela, liderados pelo Hugo Chávez, que é uma figura importante. O Hugo Chávez, ele vem da ala militar. Aliás, até hoje, né, esse regime bolivariano, ele tem uma forte aliança com os militares, também herança do Hugo Chávez, lá da época. Em 92, o Hugo Chávez, ele tenta dar um golpe na Venezuela, tomar o poder para tirar o presidente Ele não consegue, né, dar esse golpe. Só que em 93, no ano seguinte, o presidente ele já sofre impeachment. E o Hugo Chávez, ele é anistiado, inclusive. Em 99, 98, ele concorre e é eleito pela primeira vez como presidente da Venezuela. Ele já faz um programa de reforma da Constituição da Venezuela, se elege novamente nos anos 2000 e aí começa a aprovar uma série de mudanças estruturais econômicas na Venezuela que começam a caminhar para o que a Venezuela é hoje. Que eu falei, política de, por exemplo, estatização de recursos naturais, de aumento dos gastos públicos. E basicamente tem que entender, Vilela, que a Venezuela está dentro de um contexto geopolítico. A década de 90, não só para a Venezuela, mas para toda a América Latina, foi a ascensão de governos mais liberais, de corte de gastos públicos e tal. Pensa no Brasil. O Brasil nos anos 2000 é a ascensão do Lula também, que é esse governo mais de esquerda. Só que o Hugo Chávez, ele era ainda mais radical, né? Ainda mais nacionalista, política mais de rompimento diplomático com as principais potências geopolíticas ocidentais, com os Estados Unidos, o movimento bolivariano. E desde então, a sua retórica mais autoritária, com fechamento de imprensa, de órgãos de imprensa, ele, por exemplo, geralmente ditadores gostam de fazer isso, né? Ele começa a aumentar, por exemplo, o número de juízes da Suprema Corte para ter o controle do poder judiciário do país. Como ele consegue, inclusive em curto prazo, porque anos 2000, dispara o preço das commodities, petróleo passa a valer muito, ele começa a fazer políticas de distribuição de renda e a renda per capita dos venezuelanos começa a aumentar, a mortalidade infantil começa a cair, então nos dados sociais e econômicos, a Venezuela começa a apresentar algumas melhoras nos anos 2000. Quando você tem ali
A última eleição, ela já começa a ser um pouco contestada, do Hugo Chávez. Em 2012, ele é reeleito pela última vez e coloca o Nicolás Maduro como seu vice. Só que ele já estava com câncer já. O Hugo Chávez morreu de câncer, né? Em 2013 ele morre e aí o Nicolás Maduro assume de maneira provisória a presidência do país, porque ele era vice do Hugo Chávez. Naquela eleição você já via que a coisa estava meio que complicando para o regime bolivariano. Tanto que aparentemente foram as últimas eleições livres na Venezuela. A gente tinha um candidato chamado de Henrique Capriles e o Nicolás Maduro. Não lembro exatamente a proporção, acho que é 50,6, 61% dos votos. Foi a vitória do Nicolás Maduro. E ele fez a continuidade do governo Chávez. Era a sucessão do governo Chávez, né? Então percebe, ó, hoje ele tem apoio do Poder Legislativo, pelo menos de grande parte. Até porque quando o Legislativo não apoia, ele convoca uma constituinte e faz com que essa constituinte que ele convocou faça as vezes do Poder Legislativo. Ele tem o controle da Suprema Corte do país. O Ministério Público é indicação também do regime do Nicolás Maduro. Então ele tem praticamente o controle de todas as instituições. Só que as sanções, elas aumentaram demais na Venezuela. E aí, ano passado, na verdade, vai desde a guerra entre Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, Europa, começaram a perceber que o petróleo estava aumentando muito de preço no mercado internacional. E aí eles começam a tentar reaver alguns antigos inimigos. O Biden tentou se aproximar do Irã, inclusive, na época. Não deu certo. E tentou se aproximar da Venezuela também. Então começaram a estabelecer algumas relações diplomáticas. Eu lembro de uma declaração do Maduro, ele falando que foi lindo ver a bandeira americana tremulando lado a lado da bandeira venezuelana. Pô. O Nicolás Maduro falou isso quando eles estavam nessa política de reaproximação. Porque era interessante para os dois, né? Era interessante para a Venezuela entrar no mercado mundial de novo e para os Estados Unidos ter acesso a mais produtos dos venezuelanos. Eles estabeleceram alguns acordos no Catar e o acordo mais importante que é o Acordo de Barbados. O Nicolás Maduro, ele falou que pelo fim das sanções econômicas, ele prometia que ele ia deixar todos os líderes da oposição que quisessem participar do processo eleitoral e ia deixar observadores participarem também da observação das eleições na Venezuela. Só que foi passando o tempo, a gente teve uma grande líder da oposição chamada de Maria Corina Machado, que ela venceu as primárias da oposição. E ela seria a candidata que ia concorrer contra o Nicolás Maduro. As pesquisas eleitorais estavam dando assim conta que ela seria a grande favorita, até mais que o Edmundo Gonzalez. Era muito mais popular, né, do que o Edmundo Gonzalez. E aí, a Suprema Corte decidiu, junto com o Nicolás Maduro, que ela não poderia concorrer às eleições, mesmo sendo tão popular. Por quê? Porque ela era a favor da privatização da PDVSA, então ela estava atentando contra o patrimônio público da Venezuela. E aí, entendo, não estou nem julgando se eu sou contra ou a favor da privatização. Mas a questão é que se você é contrário à privatização da empresa, tem um remédio simples. Não vota nela, né? Você não precisa impedir ela de participar do processo eleitoral. E alegando também que a Maria Corina Machado apoiava sanções contra a Venezuela. Então ela era uma traidora à pátria. A Maria Corina Machado tentou colocar uma sucessora que era a Corina Yoris, professora de filosofia, um pouco mais idosa e tal. No último momento, deu uma falha no sistema eleitoral, ela não pôde concorrer. Aliás, foi nesse momento até que o Brasil teceu uma crítica contra a Venezuela. Porque o Brasil falou assim, opa, tá meio estranho aí. Como assim a Corina Yoris não pôde participar? O Maduro, nessa época, ele até falou que a nota que o Brasil emitiu parecia que tinha sido escrita pelos Estados Unidos. Né? Teve uma certa rusguinha aí entre Maduro e Lula. E aí, meio que assim, de última opção, eles colocaram um ex-diplomata, que era o Edmundo Gonzalez, para ser esse líder da oposição. Bom, tivemos o processo eleitoral, e aí você teve ali as atas que foram impressas em cada um dos colégios ali eleitorais. Por enquanto, a gente teve a divulgação das atas pelo governo, somente para a Suprema Corte hoje, inclusive. O governo Maduro alegou que ele entregou as atas para a Suprema Corte, mas isso não foi colocado em público. Só que as atas, elas são disponibilizadas publicamente. A oposição, ela pegou todas as atas, disponibilizou num site, e pela contabilização que eles fizeram, o Edmundo Gonzalez teve próximo ali de 70% dos votos, enquanto o Nicolás Maduro teve próximo de 30% dos votos. Por isso que a oposição está alegando que o Edmundo Gonzalez é o presidente de fato, e a situação, né, o Nicolás Maduro fala que não, as atas de verdade estão com ele apresentou inclusive para a Suprema Corte e tal. A grande questão é que a oposição reconhece que a Suprema Corte é muito aliada com o regime bolivariano. Então, não acho que, mesmo que a Suprema Corte delibere que não, realmente, as atas eleitorais estão certas, segundo o que eu julguei aqui. Eu acho que a oposição não vai reconhecer, justamente porque acha que a Suprema Corte está muito ligada com o regime bolivariano.
Acho que pra adicionar só uma coisinha, as atas eleitorais são muito parecidas com o que tem no Brasil, o boletim de urna. Então a urna, ao final da votação, emite ali um resultado daquela sessão, daquela urna, e é colocado do mesmo jeito que acontece aqui no Brasil, colocado lá na porta da escola, na porta do local de votação. Então a oposição se mobilizou para fotografar essas atas, né, esses boletins, e fizeram uma contagem para ela. Inclusive a Associated Press fez uma verificação independente das atas divulgadas pela oposição. Então tem esse porém que eles deixaram claro que estavam avaliando o que a oposição disponibilizou, mas a Associated Press confirma que por essas atas, Edmundo Gonzalez foi o vencedor.